Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma grande alegria retornarmos com o FatoCast, o podcast do Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo. Temos dialogado ao longo das últimas semanas sobre as diversas ações que têm sido desenvolvidas nas áreas educacional, cultural e esportiva do nosso polo, que completou agora recentemente 3 meses, estamos no 4º mês de funcionamento do polo, e a partir de todo um diálogo que nós estabelecemos inicialmente, construímos essa estratégia de aproximação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro à nossa comunidade. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios Thiago Melo, ele que é um dos instrutores bolsistas do nosso polo, ter realizado um trabalho muito positivo, muito importante, juntamente com toda a equipe. Thiago, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Sei que a correria é grande, mas tem dado certo. Quero que você possa se dirigir aqui aos nossos amigos e amigas, se apresentar e falar também sobre como você tem visto as atividades do nosso polo de extensão. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão assistindo. É uma grande felicidade poder participar desse projeto que tem um perfil muito inovador. Inovador porque é um programa de extensão num núcleo de excelência científica, né, de exatas, né, um núcleo em Nova Friburgo, o IPRJ se destaca, né, Marcelo, como um centro de tecnologias, né, de metalmecânica, de fluidos, de tecnologia da computação, né, engenharia da computação, e oferece um núcleo de extensão que tem um espectro muito amplo na formação humana e nesse elemento que é a participação e o pertencimento cidadão. É um projeto que contempla iniciativas esportivas, iniciativas culturais, que contempla uma formação técnico-profissional em áreas como a própria comunicação, né, dando uma robustez, assim, trazendo uma amplitude muito bonita de ver. Né? Isso precisa ser louvado, porque a gente vive numa sociedade que está treinada a olhar as coisas de maneira muito estanque, né? Como se a vida, separada, né? Exatamente, fosse vivida em caixinhas, o que não é verdade. Nenhuma ciência se desenvolve isoladamente. A interdisciplinariedade é uma das grandes virtudes do nosso tempo, e ainda mais nessa era da informação, em que as informações estão cada vez mais disponíveis, se torna fundamental dar esse estofo, mostrar essa amplitude, né, da própria experiência humana, porque todas elas são edificadoras. Né? Hoje, no programa de rádio, toda segunda-feira, na Rádio Comunidade, às 13 horas, nós temos o programa, né, que é o Fato também, o Fabricando Alegria, Tecendo Oportunidades, que exatamente entrevistando os nossos bolsistas, né, no mesmo modelo, mas no formato de rádio. E hoje eu tive a oportunidade... E ao vivo, exatamente. E então eu tive a oportunidade de entrevistar a Luciana, o Davi Macena, você, a professora Paula, quem mais já esteve lá? Tayan já esteve lá também? Tayan já esteve lá, muito bem. E hoje eu tive com o mestre Caroço, por exemplo. Então falando dessa... Como dizer, rebenta. Rebenta. E nessa oportunidade, o que a gente se depara mais e mais e mais? É como que essas experiências, de fato, conferem à cidade, conferem a todos que participam um elemento humanizador. Né? E eu acho que isso, em especial, se tratando de um ente público como a universidade e se tratando de recursos públicos que pertencem a todos, esse viés é muito determinante. Né? Concordo contigo, Thiago. E como você fala, né, o Instituto Politécnico, a UERJ aqui em Nova Friburgo, tem vocações históricas muito importantes. Em março, abril do próximo ano, a gente completa 30 anos que a UERJ está aqui. O Instituto Politécnico começa um pouco antes, é incorporado pela UERJ, e a UERJ acaba trazendo graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, mestrado e doutorado em Modelagem Computacional, mestrado em Ciência e Tecnologia dos Materiais, áreas científicas e tecnológicas de ponta e que atendem de uma forma muito qualitativa muitas pessoas, mas não tinha ainda a oportunidade de ampliar o seu leque de atuação. E é muito bacana a gente perceber como pessoas estão sendo alcançadas, não só na nossa instalação base, que é na antiga fábrica Filó, por isso o Fato, né? Fabricando alegrias, tecendo oportunidades, e a gente agora visualiza a possibilidade de alcançar nas mais diversas regiões de Nova Friburgo, com atividades culturais, dança de salão, danças urbanas, hip hop, skate, grafite, teatro, jiu-jitsu, basquete, futsal, atividades educacionais profissionalizantes, enfim, muitas pessoas que não tinham a visão, e talvez até nem tenham ainda, de se tornarem engenheiros, mas querem usufruir, querem aproveitar
os benefícios que a universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada pode oferecer. Agora é muito importante a gente lembrar do iniciozinho, aquelas primeiras semanas de julho, em que a gente junta o grupo de bolsistas, de instrutores, de monitores e faz um planejamento estratégico. Como você visualizou aquele momento e qual a importância daquele momento para a continuidade do polo? Ótimo, é muito bom trazer esse olhar, porque de fato é uma experiência muito instigante e emocionante, porque a gente vive numa sociedade que está acostumada a ter experiências top-down, né? Que a hierarquia do mandante traz o comando e os subordinados ali respeitam ou têm que responder a essa hierarquia, e de fato todas as sociedades envolvidas, todas elas, passam por um processo de cocriação. E desde o primeiro momento, Marcelo, você quando me convidou e o Tayan e todos os que coordenaram esse processo convidaram, que eu percebi, foi esse processo de escuta, né? Esse processo de construção coletiva. E um processo que ainda é assim, quer dizer, é muito interessante perceber e como que isso gera um resultado verdadeiro, porque traz ao âmago da ação de cada um o propósito de cada um. Eu consigo perceber que desde aquele momento em que o exercício do nome foi um grande brainstorm, né? Um exercício de proposições, todo mundo ali dando ideias, né? E a construção, o fechamento do nome, que de fato é fantástico, né? Fabricando alegria, tecendo oportunidades, consegue pegar o espírito do local em que se está, o propósito dessa ação, né? E o que eu percebo dia após dia, conversando com cada um dos bolsistas, vendo as atividades sendo desenvolvidas, é que elas vão a esse lugar, que é esse, vou repetir essa palavra, humanizadoras. Por quê? Por que eu tenho que repetir isso? Porque estamos numa sociedade tão tecnocrata, tão burocratizada, que tudo virou matemática, né? Tudo virou um grande resultado de alta performance, ou que esquece o fator humano das questões, né? Esquece como nós somos afetivos, esquece como nós somos solidários, nós somos interdependentes, né? Nós somos agregados, nós somos Tem agregados. Aquela música, né, Tiago? É impossível ser feliz sozinho. É impossível. Eu falo isso sempre, Marcelo. Tem um teste de visão de mundo que é feito entre ocidentais e orientais. E um dos testes que mais chama a atenção, tem até um documentário muito interessante sobre isso, que retrata uma foto e mostram 3 pessoas, uma na frente e 2 atrás. E aí a da frente está rindo e as de trás estão rindo. Pergunta para o ocidental, ele está feliz? Todo mundo fala, ele está feliz. Pergunta para o oriental, ele está feliz? E o oriental fala, ele está feliz. Depois mostra uma foto em que o da frente está sorrindo e os de trás estão tristes. Pergunta para o ocidental, ele está feliz? Nós respondemos, ele está feliz. Pergunta para o oriental, ele está feliz? Eles dizem que não está feliz. Porque para o oriental é impossível ele estar feliz sozinho, quando existem 2 tristes. Então são sentidos e são valores, né, que tornam uma vida realmente digna, né, que dá sentido a morarmos em cidades, a construirmos universidades, a termos propósito do próprio trabalho. Porque sem isso, as sociedades que se apartam desse elemento não constroem, não edificam, não trazem... E falando em especial de Brasil, né, falar especialmente de Brasil, país que sobrevive com a base da sua cultura, que tem uma institucionalidade democrática tão recente, né, tão vulnerável ainda, tão cheia de necessidades de construções do próprio sentido da coisa pública, do que é comum, né, da probidade da gestão da coisa pública. Então são desafios ainda muito latentes, né, de uma democracia muito nova, né, que só fazem sentido quando a gente consegue colocar esses elementos juntos. Um dos países mais pujantes, né, mais forte do ponto de vista econômico do planeta e um dos mais desiguais também, né? Concentrador de renda, acabou de sair uma pesquisa essa semana, não sei se você viu, o alargamento das classes D e E, uma outra medida em que há um acréscimo do número da fortuna dos milionários. Então isso é um sintoma muito claro de qual é o viés em que a gente está lastreado como pauta de desenvolvimento econômico, né? E aí a gente se depara com a possibilidade de implementar um polo que alcança centenas, milhares de pessoas em várias regiões. Pessoas que inclusive ficam surpresas, porque as atividades são gratuitas. Mas é gratuito mesmo? Não tem que pagar nada? As pessoas não se apropriaram ainda daquilo que é público e que, na verdade, elas próprias custeiam com seus impostos. Uhum. Então é muito interessante porque a gente também procura desenvolver um processo educativo em que as pessoas percebam, como você falou, o pertencimento. É a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
cujos recursos são custeados pela própria sociedade fluminense. Eu, você, cada um de nós. Nosso ICMS, nosso imposto, todos os impostos de titularidade do governo do estado é que bancam essa história, né? E aí isso retorna através de serviços de qualidade que encantam as pessoas, né, Tiago? E aí eu queria te perguntar, quais são as oficinas, quais são as atividades principais que você tem liderado, que você tem conduzido e como elas têm surtido efeitos aí junto aos seus alunos? Muito bacana, Marcelo. Bom, eu propus duas iniciativas exclusivamente minhas. A primeira é um curso de empreendedorismo criativo. São encontros às segundas-feiras à noite com uma metodologia de compartilhamento, né, entendendo a modelagem de negócios e essa construção de sentido de valor para a oferta de um produto ou um serviço. Tem sido uma experiência riquíssima porque eu estou lá com um grupo de 12 pessoas que já têm uma atividade profissional e estão querendo migrar para outra ou que estão incrementando iniciativas, né, dentro das suas atividades econômicas. E o que eu tenho percebido é que essa oportunidade de troca em especial, porque a metodologia que eu propus foi uma metodologia de compartilhamento, né, uma metodologia aberta, não é necessariamente um estudo tão orientado, com dicas e tudo mais, tem construído resultados extremos deles estarem realmente inovando e aplicando na realidade deles. E a outra iniciativa é um curso de elaboração de projetos, né, voltados tanto para quem tem atividades culturais quanto que tem atividades de negócio, porque projetos se aplicam em várias frentes, né? Então já estou na segunda turma, a gente está aí com 11 alunos, né, nessa turma, né? Vamos ter o próximo encontro no próximo sábado e vou oferecer outras porque eu acho que essa é uma qualificação muito necessária para a obtenção de recursos, para a capacitação de projetos, tanto de empreendedorismo social, de iniciativa social, como empresas em geral, né, e trazer um pouco dessa experiência de 20 anos. E até além do curso... Abrindo um parênteses aqui, né, e a gente ouve muito falar, não faltam recursos, faltam projetos. Sem dúvidas. Uma coisa que é muito importante salientar, são inúmeros os caminhos de recursos disponíveis. Mas, assim, de perder de vista, pessoas, assim, eu que tenho 20 anos de ocupação nesse mercado, não consigo mapear todas. Não, é impossível, humanamente impossível, porque existem oportunidades em todas as frentes. Então, se você tem uma iniciativa ambiental, se você tem uma iniciativa social, se você tem uma iniciativa de cunho da saúde pública, mobilidade, científica, tecnológica, empreendedora, de inovação, existem recursos disponíveis em várias frentes. A questão é exatamente como montar esse quebra-cabeças, né? Qual é a técnica que você precisa para dar corpo à tua proposta e entregar um valor. Porque eu acho que é o que a gente fala sempre, João viu a uva, né? Deixar claro a sua ideia, porque quando a gente fala, é uma ideia, é óbvia para você que está falando, mas quem está na outra ponta não necessariamente sabe, né? E a outra iniciativa, que me dá muito orgulho de participar também, é o curso de políticas públicas, né, que tem sido uma experiência também muito enriquecedora e acho que fundamental para uma universidade como a UERJ, para uma cidade como a nossa, de entender quais as dinâmicas se colocam naquilo que é o pensamento coletivo de políticas públicas que impactam em todos. Até para construir e desenvolver legado, né? O projeto, o polo de extensão, ele tem uma duração prevista até 31 de janeiro de 2024. A gente torce muito para que as atividades permaneçam a partir dali. E caso não permaneçam, você capacitou uma rede de agentes de políticas públicas que podem buscar, através de projetos, iniciativas, de recursos que viabilizem a continuidade do atendimento a essas demandas que são tão importantes. E é muito interessante a gente perceber que cada setorial de educação, setorial de cultura, setorial de esporte, à medida que as pessoas vão publicando no nosso grupo de WhatsApp, que é uma ferramenta clássica que todos nós temos hoje, um grupo que se direciona para conteúdos de qualidade, conteúdos relevantes. É muito interessante a gente perceber quantas pessoas estão sendo alcançadas, né, Tiago? Quero te agradecer muito aqui por sua disponibilidade, deixar esse minuto final para as suas considerações. E fato é que o nosso polo de extensão, Fabricando Alegria, tecendo oportunidades, tem oferecido serviços de muita qualidade para a nossa comunidade friburguense. Bom, como considerações finais, eu queria trazer a você, o que está vendo esse podcast, que tem muita gente trabalhando para o Brasil dar certo. Esse país está ainda em construção, como a vida é um processo em construção que não termina e nem começa hoje, né? E o fato é, de fato, que existe muita gente bacana fazendo coisa importante e boa para a nossa sociedade. A gente precisa romper a descrença de que esse país não está dando certo. A gente precisa romper a descrença que antigamente era melhor, mentira. Só a democracia, só a participação e políticas públicas de qualidade como essa que a UERJ está oferecendo podem edificar um futuro digno a todos.
E você que nos acompanhou até esse momento, no Instagram, @PoloUERJ Nova Friburgo, pode acompanhar as inúmeras atividades que a gente tem desenvolvido. E o último levantamento que nós fizemos, Thiago, aquele que nos acompanha nesse momento, mais de 100 mil visualizações nos nossos reels, o que demonstra o interesse da nossa comunidade em acompanhar as atividades que são desenvolvidas, além daqueles que estão recebendo diretamente os serviços. @PoloUERJ Nova Friburgo, você tem acesso a todas as atividades. Temos lá uma árvore de links, o chamado Linktree, onde você pode acessar, identificar a atividade que você tem interesse, se inscrever e daqui a pouquinho você vai estar conosco no Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo. E eu não poderia deixar de fazer o registro aqui, agradecer e parabenizar o Marcos Paulo Júnior, que também é da nossa equipe, por essa criação belíssima, né? Vamos tomar aqui um gole, né, Fazer um gole aqui. Polo de Extensão da UERJ Nova Friburgo, divulgando as suas atividades através do FatoCast, o nosso podcast do Polo de Extensão. Um grande abraço, até a próxima.